Bom dia, família espiritual. Bom dia, povo. Povo lindo de Deus. Graça e paz. Tudo é incrível. Aqui estamos para nos conectarmos, para transmitirmos essa energia positiva, esse perfume que é o conhecimento da graça de Deus, levando o nosso pensamento cativo ao trono, ao colo do Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo sono dos justos. Obrigado pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, pela família a qual nós temos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelos desafios que já vencemos e os que virão. Sei que o Senhor está conosco. O Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. O Senhor diz: vai sobre a tua força, porque eu estou com vocês. Nenhuma arma forjada contra a nossa vida irá prosperar. A gente sabe que em meio às dificuldades, às alegrias, em todos os momentos, o Pai está ali, conduzindo, agindo na nossa consciência, para que venhamos desfrutar, para que venhamos viver, para que venhamos olhar para o próximo como queremos que olhem para nós, que venhamos nos colocar no lugar do outro, que venhamos agir com a verdade de Deus, entendendo os princípios e sabendo que a porta larga é tudo que vai fácil, bem fácil. A porta estreita, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, estou aqui para conduzir vocês. Sobre tudo que se deve guardar, guarda as minhas palavras, que são as que procedem para o caminhar de cada filho meu. Palavras que geram vida é o que nós temos que disseminar. Nada de propagar tristeza, nada de trazer dúvidas, nada de trazer confusão, trazer clareza. E aqui tem um relato, meu irmão, minha irmã, de um testemunho sem acepção. Jesus e a mulher de Samaria. Olha aqui, João 4, verso 7, eu vou ler alguns versículos. Jesus, passou por esse lugar e viu esta mulher samaritana, a qual os judeus, eles tinham algo, em comum. Os judeus tratavam os samaritanos como pessoas impuras. Eles tinham o templo deles, enfim, inúmeras coisas que não eles se batiam. Mas Jesus, como eu disse na segunda-feira, a maré está batendo para um lado, ele vinha para o outro. E esse é um testemunho que ele ensina aqui e nos ensina, está nos ensinando neste momento. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dai-me de beber. Ela diz, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, Jesus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu vim ler já do versículo 7 para que a gente possa adiantar, Aqui ele passa, quando pois o Senhor, no verso 1, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus batizava, mas os discípulos de João, e sabiam que Jesus não batizava ali, Ele vai dizer no verso 2, e ele sai da Judéia e passa por Samaria.
Ou ele sai da Judéia e outra vez ele vai para Galiléia. E aí ele passa, né, por Samaria. E aí ele vem conversando com essa mulher. E aí ele pede a ela, dai-me de beber, no verso 7. Aí ela diz isso, né? Como é que o Senhor, sendo judeu, pede ao samaritano? Olha só como ele vai quebrando as classes sociais, a religião, né? E ele vem trazendo isso aqui. No verso 10 ele diz, replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como o que tirar, e o poço é fundo, pois tem água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede, a água do poço de Jacó, possa-se dizer assim, a porta larga. A porta larga, você vai sempre achar facilidade, sempre achar um meio de se desenvolver. Mas quando ele fala sobre a porta estreita, e eu digo aqui, eu faço essa comparação, que não é o sentido aqui, mas eu trago essa analogia para que a gente venha entender que existem os pontos que ele trata aqui. Primeiro, porque ela é samaritana. O segundo ponto, ele não faz acepção e traz o alimento puro, verdadeiro, que é a água que nós bebemos, que é a água, que é a palavra, que nós não temos sede, né? Nunca vamos ter sede, porque quanto mais buscamos conhecimento, quanto mais buscamos praticar o testemunho de Jesus, mais ele vai lhe dando esta água, que é a palavra de Deus, ativando nossa mente. Ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe, vai e chama teu marido. Aqui começa ele a tratar com, vamos ver se ela vive o meu testemunho, ela quer mesmo essa água, e se ela é sincera com ela mesma, se ela é verdadeira. Observe o que este relato nos ensina. Jesus está testando ela aqui. Vai chamar o teu marido e venha cá. Olha o que ela diz. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido, replicou Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque teve 5 maridos, já te vistes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui. Quando a gente fala do testemunho de Jesus, eu falo sempre, não é apenas ligar uma câmera, viver dentro de uma religião e dizer que eu amo a Deus. Eu creio nisso, meus irmãos. Que você ama a Deus, que você agradece a Deus pela vida. Mas quando a gente busca refletir para filtrar a graça e viver o testemunho de Jesus, ele vai posso assim dizer, nos testar, né? Buscar nossa sinceridade, pessoas autênticas e verdadeiras. Não, eu fiz, eu não faço mais isso. Ele vai chamar o teu marido, ela teve 5 maridos. A história não vai dizer, mas ela teve relacionamentos conturbados, né? E o que ela tinha não era marido dela. Mas ela foi sincera e verdadeira. Não sabia que ele era o Messias, né? E ele vai tratando com estas situações e nos mostra. Vocês leem a minha palavra, vocês entram numa reflexão
e vejam como é que eu trato cada um de vocês. A gente não está vendo Jesus aqui fisicamente nas situações. Eu não ando com vocês 24 horas, nem vocês andam comigo. Mas nós somos desafiados no mundo, na porta larga. E aí a porta estreita, quando vem para buscar sua sinceridade. Você ser autêntico. Você entender que pecou, né, que errou, mas que não vive mais nesse erro. E ela queria esta água. E ela recebeu. O relato vai dizer que ela saiu falando para todo mundo. Eu vi o profeta, o Messias, o que havia de vir, e começou a falar, propagar, cheia de alegria, no momento que ela teve com ele. Eu anotei aqui alguns pontos para compartilhar com vocês. Esse encontro dele com a mulher é um poderoso testemunho de como ele se importa com todos os eleitos, independente de sua posição social, de histórico ou o pecado, que foi o caso dela. Ele busca relacionamento, meus amados irmãos, e a transformação. Tá vendo? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu fui à igreja e levantei a mão e aceitei Jesus. Amém. Transformação. Não é sair de um templo físico e ver outra pessoa de outra religião ou de opção sexual e a gente começar a dividir. Olha o que ele mostra com muita humildade. E aí, ele vem oferecendo, né? Ele nos oferece a esperança e vida nova. E essa história nos desafia a sermos mais acolhedores, a compartilharmos nossa fé, dom, e a buscarmos um relacionamento verdadeiro com Deus, assim como ela fez. E ali tem quebra de barreiras culturais, sociais, né? Dentro desse contexto, como eu falei, eles não tinham relacionamento, né? Devido à situação que eles viviam lá naquela época. Então, para finalizar, a graça de Deus, a misericórdia é estendida, meus amados irmãos, a todos. E ela vai quebrando essas barreiras religiosas. Quando ele fala da água viva, como eu falei, ele simboliza a vida eterna, a satisfação espiritual que só Jesus pode proporcionar. De uma mente ativada. E essa salvação, quando a gente fala da salvação eterna, que foi a obra que ele fez, a obra consumada, e isso ele concedeu na cruz. E aos eleitos que já têm essa salvação eterna, apenas vive a obra dele que se manifesta em nós, que é o seu testemunho. Que você venha refletir, que nós venhamos refletir nesse relato da mulher samaritana. Se fosse, ou nos dias de hoje, as pessoas não entendem que, na maioria das vezes, nós somos colocados em situações para exercer como ele fez com ela. Nós não somos onipresentes em perguntar, né, essas situações do erro, onisciente, onipotente. Mas dentro da pureza, dentro da verdade, aí vem uma edificação, aí vem uma exortação e vem uma consolação, né? Uma pessoa que quer muito ouvir a palavra de Deus, mas através da sua vida, mas ela fica tímida, ela é, posso-se dizer assim, excluída da sociedade devido às situações, né? Ou porque está cheio de tatuagem, ou porque usa brincos, ou porque em umas situações tem um cabelo dread, ou porque a religião ela faz isso. Tire isso, faça isso, ou tem sua escolha sexual, sua opção sexual, ou era ferrenha em outra religião e se identificou e quer se achegar mais. E a gente faz o quê? Eu falo ser humano, a gente exclui, a gente faz acepção. Vamos entender quando a gente lê esse relato, tá lá em João, capítulo 4 todo. Depois leia. Jesus dá uma aula de tudo isso aí que eu falei.
Tudo é incrível. Obrigado, Deus, por me ensinar, por nos ensinar a se colocar no lugar do outro, a entender que nós não viemos para julgar e sim amar. Claro, a palavra foi ministrada, a palavra foi dita a ela e ela disse, eu quero essa água. E você está dizendo, eu tenho essa água, compartilhe essa água com os outros, curta, compartilhe, eles querem beber. E o Pai usa você para que você manifeste isso. Graça e paz, tudo é incrível, até amanhã na permissão dele. Forte abraço.